quero parabenizar todo o grupo que está organizando os 40 anos do Departamento de Ciências Humanas Campus 5, em nome da pessoa do diretor, professor João Evangelista, pela condução dos trabalhos, pela organização do evento e todo o apoio que está sendo dado, né, aos mediadores, aos participantes. De fato, o Afroneb, o núcleo Afroneb, ele tem uma relevância extremamente importante na formação junto ao Departamento de Ciências Humanas Campus 5, mas, sobretudo, na região do Recôncavo, né? O Afroneb formou, aí, ao longo da sua trajetória, seguramente, de forma direta, mais de 500 professores, e de forma indireta, já passa mais de 5.000 pessoas, tendo em vista, por exemplo, uma das grandes marcas do Afroneb é a realização da Semana de Consciência Negra, que vem sendo realizada desde 1994, quando, à época, o professor Wilson Matos, juntamente com o professor Miguel Cerqueira, iniciaram essa discussão no âmbito, à época, da Faculdade de Formação de Professores de São Jesus. Então, não poderia deixar de registrar, né, esse fato, que é um fato histórico no departamento, que foi, à época, conduzido aí pelo professor Wilson Matos, e que hoje, né, o departamento completando 40 anos, hoje, digamos assim, temos aí 26 anos de história em que o Afroneb completa, partindo da primeira Semana de Consciência Negra, passando pelo Laboratório de Cultura Negra, passando pelos programas financiados pelo MEC, do programa Afroneb, até se transformar núcleo e, futuramente, o Afroneb se transformará em centro de pesquisa, ensino e extensão do departamento e, por não dizer, do Recôncavo. Bom, dito isso, Ana, vamos já passar a palavra, né, para os nossos ilustres convidados. Bom revê-los, né, revê-las e revê-los. Muitos passaram pelo Afroneb, muitos. Nós não esquecemos de ninguém, mas, como é uma atividade específica, não daria para colocar todos, né, nessa mesma roda de conversa. Mas teremos, no futuro, oportunidade de convidar outros membros que passaram, né, pelo núcleo Afroneb. Bom, só a título de registro, a Laís se encontra? Ainda não, né? Não. Adalberto presente. Cristiano já se encontra? Já, a Cristiana está aí já. Ok. Bom dia, Cristiano. Prazer. Daniel, ok. Gilson, Guilherme, Gustavo, Wanderson. Então, como nós priorizamos a ordem alfabética, então vamos passar a palavra para o professor Adalberto e logo em seguida a professora Cristiana, dizendo que ao final da exposição de cada um de vocês, se tivermos tempo, abriremos para um pequeno debate em torno das experiências, impressões de cada um de vocês. Então, nesse momento, eu peço que cada um de vocês feche suas câmeras, né, seus áudios, e só fique a pessoa que estará falando no momento. Algo mais, Ana Rita? Fala para o Ricardo fechar a câmera dele. Não, eu acho que é o caso da gente começar por conta do tempo. Você já falou as coisas importantes. Obrigado, Ana. Denilson? Nada. Denilson? Pois não, Wilson. Pede para o Ricardo fechar a câmera dele. Ok. Ricardo de Matos, fechou. Adalberto também pode fechar. Adalberto vai falar agora. Fechei, estou fechando a minha câmera. Adalberto.
Vocês estão me vendo e ouvindo direito? Estão. Agora eu vou pedir para o Wilson e Sueli fechar o microfone, por favor. Pronto. Bom dia a todos e a todas novamente, né? Quero agradecer de coração esse convite. O áudio de Adalberto está fechado. Por favor, ative seu microfone. Oi, agora estão ouvindo? Sim. Pronto. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer de coração esse convite, né? Dizer da minha satisfação em poder participar desse momento do AfroNeb, um lugar que eu tenho muito respeito, muita admiração e que impactou profundamente na minha perspectiva de mundo, né? Na minha formação profissional. Eu lembro que quando eu cheguei no Campus 5, eu cheguei muito verde, digamos assim, né? Muito imaturo, muito inexperiente, ainda com esse sentimento de descobrir o mundo, né? Foi um momento que para estudar eu tive que escolher sair de casa. Então, além de agradecer ao Campus 5, eu agradeço também à cidade de Santo Antônio de Jesus, que me trouxe muitos desafios e muitas surpresas positivas. Então, fazer essa saudação, né, à cidade, ao Campus 5, ao núcleo, agradecer também aos professores, né, aos estudantes, a todo mundo que contribuiu para a minha trajetória inicial, né, na academia. De modo geral, eu acho que a minha experiência no Campus 5, ela foi muito complementada, em especial pelo AfroNeb, porque muitas das coisas que eu não vi em sala de aula, em outros espaços, o AfroNeb ele trouxe esse olhar que eu sentia que eu precisava, né? A minha percepção sobre a geografia é de uma ciência ainda muito eurocêntrica. Então, às vezes, eu sentia uma certa lacuna, né? Quando eu olhava para a minha experiência de vida, né? Enquanto oriundo de uma periferia popular em Salvador, né, enquanto negro, né, fruto de políticas públicas. Então, eu sentia um pouco dessa lacuna. Isso, eu não quero dizer que os professores não tinham uma postura sobre uma realidade, né, uma realidade a partir de um olhar negro de periférico, mas, de modo geral, acho que a geografia ainda tem essas lacunas. Então, eu vi no AfroNeb uma possibilidade de ampliar minha perspectiva profissional e de vida, né? Foi quando eu ingressei, acho que foi em 2009, eu entrei em São Antônio de Jesus em 2008, né? E comecei a frequentar o AfroNeb em 2009, início de 2009. Então, o AfroNeb ele me ajudou a ampliar o meu olhar sobre a minha negritude, né? Então, essa formação negra, né, me ajudou a tomar decisões, inclusive hoje. Eu acho que as experiências que eu tive no Campus 5, de modo geral, sobretudo com a contribuição do AfroNeb, ela foi muito mais determinante para as minhas decisões profissionais hoje, né, do que o contrário. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência no AfroNeb, provavelmente eu não tinha galgado determinados espaços ou seguido determinadas trajetórias hoje. Então, acho que o AfroNeb impactou muito nesse sentido. Eu lembro que eu participei de um projeto Negras Lembranças, né, que foi com a Ana Rita, acho que na época a Ana Rita estava coordenando. Então, essas experiências de participar em eventos, de orientações, de rodas de reunião, ajudou profundamente a entender o que é fazer pesquisa, né, e fazer pesquisa num olhar enquanto negro, né, eu acho que isso é um diferencial. Então, alguns desses legados hoje fez com que, atualmente, eu esteja inserido no NEAB, na UNB. Inclusive, eu sou
Eu sou professor voluntário da UNB através do NEAB, né, e eu ministro uma disciplina que mexe muito com essas relações de poder, racismo e identidade. Então, essa é a minha trajetória hoje, quando eu olho para o mundo a partir de algumas categorias, de algumas análises, é muito por contribuição do Afroneb e da geografia em especial também, né? Atualmente eu estou finalizando a tese, né? Eu estou discutindo como é que o homicídio policial aqui no Brasil e o desaparecimento forçado no México se relaciona com a produção de mortes violentas e como é que isso impacta na vida de famílias, né, vítimas dessas violações. Então, até o recorte dessa minha pesquisa tem muito a ver com aquilo que eu comecei a perceber e trabalhar na graduação, né. Então, acho que o Afroneb, o Campus 5, ele me ajudou a construir uma trajetória profissional e de vida muito relacionada à minha própria ideia de qual é o meu papel, qual é a minha contribuição na sociedade, né? Acho que tem muito dessas relações que não são aspectos tanto objetivos assim, né? Tem muitas subjetividades. Eu acho que é isso, eu não sei se eu passei do tempo, não sei se... Estão ouvindo? Sim. Pronto, não sei se eu tenho mais tempo, não sei se eu faltei dizer alguma coisa. Professor Adalberto, você foi excepcional, você conseguiu sintetizar aí essa trajetória. Teria mais um minuto, mas a gente deixa para a discussão final. Foi extremamente importante o seu testemunho, né, a sua experiência, que foi contada, ainda que de forma sintetizada, né, e certamente você teria outros fatos para serem ditos, né, mas por aqui estamos muito felizes com a sua exposição. Obrigado. Professora Cristiana Reis. Bom dia. Estão me vendo e ouvindo? Sim, professora Cristiana. Bom dia, Cris. Bom dia, Adalberto. Gente, como sempre, eu sou muito emocionada. Assim, falar do Afroneb, falar do Campo 5 me emociona muito. E, assim, eu quero agradecer imensamente esse convite. Assim, desde que eu recebi, eu fiquei emocionada, porque o Afroneb mexe com coisas muito profundas, né? Com memórias, com afetividade. Eu assisti do Neb ontem, que eu fiz. Então, eu tô... É porque alguém está falando aí, eu não estou. Regina, bom dia. Você poderia fechar sua câmera e seu áudio? Cris, desculpa te interromper. Certo. Então, o Afroneb, assim como o Adalberto acabou de falar, para a gente que participou, acho que não tem nem, para mim, eu não sei nem explicar, assim, em palavras, de tão importante que foi. Eu que iniciei a minha trajetória acadêmica em 2006, né, então, frutos das políticas públicas do governo do PT, né, do governo de esquerda, e das políticas afirmativas. E quando eu adentrei ao campus, eu também estava perdida, assim, muito perdida, e a questão de identidade negra, assim, dilacerada. Então, eu fui acolhida pelo Campus 5 e especialmente pelo Afroneb. E, assim, meu quilombo, onde eu me encontrei, onde eu consegui permanecer naquele espaço. E eu sou egressa do curso de espanhol, um curso que ainda estava se estruturando quando eu entrei. Então, assim, não tinha... Assim, eu me sentia ali órfã no curso. Então, assim, o Afroneb me fez me encontrar dentro do campus. E, assim,
eu queria agradecer especialmente, assim, ao professor Denilson Lessa, que também foi essa pessoa, assim, dentro do Afroneb, que me acolheu e que me fez poder participar dessa experiência de pesquisadora. Mas, assim, eu agradeço a todo mundo, a esse grande quilombo. Mas, assim, falar do Campus 5, a gente, aqui em San Antônio, né, principalmente para as populações negras e para a população periférica, está sendo, e foi na minha época, a única oportunidade que a gente tinha, que não podia sair para poder estudar, né? E eu entrei assim, meio que de gaiata, assim, porque eu não acreditava que eu ia conseguir, mas eu consegui, né? Então, o Afroneb, eu participei, né, do edital da FAPESP, PIBIC, todos que o professor Denilson, ele escrevia projeto, ele convidava e a gente ia junto e colocava, né, as nossas, tentava somar, né, dentro do possível. E assim, e foram em todas as áreas. Minha relação dentro do campus foi por conta do Afroneb. Então, assim, eu conheci pessoas, eu pude participar de cursos. Algo do Afroneb que me marcou muito foi a formação de professores, porque eu sentia que, naquele momento, muitas das crianças, muitos dos jovens da educação básica, e até a oportunidade que eu não tive de ter uma educação antirracista, de uma educação que valorizava a identidade negra, que pessoas que poderiam compreender os nossos conflitos. Então, assim, me emociona falar da formação dos professores, e eu fui monitora dessa ação, que falou que eu entrei, então, foi algo que, assim, que contribuiu muito, muito, muito mesmo, e me reafirmou o desejo de que eu assumisse minha profissão de professora e da responsabilidade que eu teria após passar por essa experiência do Campus 5 da UNEB e do Afroneb, né? Esse compromisso com a educação antirracista, esse compromisso em discutir a diversidade, em falar sobre racismo, em falar sobre a minha experiência, sobre também as dores que eu sentia pela toda essa negação, né? Seja no campo estético, como também na questão da intelectualidade. Então, a experiência da gente ali, do grupo, da equipe, que os professores sempre com muito cuidado, sempre com muito zelo por cada um da gente, e a gente também se desenvolveu muito esses laços afetivos, que até hoje a gente não consegue se separar, mesmo estando distante, a gente sempre tem esse cuidado com o outro. Eu acho que também essa experiência de quilombo, essa experiência de cuidar do outro, de pensar no outro com carinho, com afeto, então a gente conseguiu isso. Não era só um ambiente de pesquisa, ou um ambiente então, era um ambiente muito mais que isso, por isso que do 50% ou mais, acho que 70% da minha vida acadêmica eu estava dentro do Afroneb. Então, isso me fazia querer ficar dentro do Campo 5. Isso me fez amar o Campo 5 e perceber o Campo 5 como uma possibilidade de crescimento, não só profissional, acadêmico, mas enquanto pessoa. Então, assim, como eu sou muito emocionada, quem me conhece já sabe que as emoções, elas têm um espaço muito grande na minha vida, então, assim, eu me emociono. Então, assim, eu tenho que ficar me segurando o tempo todo aqui para não chorar, até, porque quando eu fui acolhida por Wanderson, deve estar aí, Wanderson, e que me disse, olha, acabou as inscrições de monitoria, e aí eu desci toda triste, e aí ele voltou, ele disse, não, vem cá que eu vou conversar com o professor Denilson, acho que Denilson, que era da início da época, e quando falou, e veio a possibilidade de que eu me inscrevesse, então, assim, foi emocionante demais. Então, eu fui para o banheiro do campus e chorei muito, porque eu sabia que ali eu ia ser acolhida de alguma forma, porque eu não sentia isso quando eu entrei, então eu ficava muito perdida ainda. E, de fato, foi isso que aconteceu. Eu fui acolhida, fui preparada profissionalmente, posso dizer isso. Agradeço imensamente ao Campo 5, ao Afroneb, e vejo em mim, a minha experiência de vida, a importância das políticas públicas, né? De inclusão,
né? As cotas, elas são extremamente importantes, elas são humanas, né? Elas nos dão a possibilidade de adentrar no espaço que a gente nunca pensou que poderia. Então, hoje, e através disso, eu saí do Campus 5 com uma cobrança, né, dos professores da FUNEB, principalmente, que eu fizesse mestrado, que eu continuasse. Eu ainda não dei essa continuidade acadêmica, mas eu tenho buscado o meu crescimento muito. Então, eu fui fazer pedagogia porque eu quero trabalhar com crianças. Já comecei a trabalhar com crianças, a educação antirracista, para que essas crianças pudessem viver de uma forma diferente. E isso foi o AfroNeb. O AfroNeb me ajudou e me possibilitou essa consciência de que a gente tem que beber da fonte e tem que voltar para nossas comunidades, tem que voltar para o nosso povo e fazer a diferença. A gente tem que ser a diferença, a gente tem que ser exemplos positivos disso. Então, eu só tenho, não sei se meu tempo já acabou, professor Denilson, professora Ana Rita, eu não sei como é, porque as emoções, elas só tem um minuto, né? Então, eu não sei se eu consegui falar tudo. Falar tudo é impossível, né? Porque a experiência, ela é muita coisa. Acho que um livro não daria para falar, escrever sobre isso. Porque é algo que transforma a pessoa de dentro para fora. Então, a gente, assim, no meu caso, a transformação estética, ela veio com o tempo, mas a transformação interior e a possibilidade de saber que eu era bonita, que eu era capaz, que eu tinha uma ancestralidade riquíssima, belíssima, que a África era esse berço da civilização, e que eu poderia lutar, e que eu poderia ser uma pessoa diferente, poder me amar, olhar para mim, me amar, gostar do meu cabelo, gostar dos meus traços negroides. Então, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Diante da grandiosidade, da transformação que o Campus 5 e o AfroNeb fez na minha vida. Então, e gratidão a todos. Gratidão por essa participação, a Silvana, a Vana, a professor Denilson, Wilson ali, pessoas que hoje fazem parte da minha vida, e toda a família AfroNeb, todo o Quilombo, AfroNeb e o Campus 5. Então, eu só tenho a agradecer imensamente por essa experiência transformadora. Eu vou pedir a Oliene, que, por favor, feche a câmera. E esse é um depoimento muito significativo. Vocês estão me ouvindo bem? E que me emociona bastante. E me fim de crise, desse crescimento, que não é um crescimento unilateral, é um crescimento nosso também. E realmente tem uma característica nas famílias negras, que não são necessariamente as famílias burguesas, que é o acolhimento e o afeto. Então, eu acho que essa é uma marca importante para todos nós, né? E, aproveitando essa coisa, quero anunciar a próxima pessoa, que é Daniel. Todo mundo sabe que foi o filho que quando eu tive Joana, tive um filho gêmeo, alguém tirou meu filho de mim, encontrei Daniel, por acaso, e aí a gente queria chamar Daniel para que ele pudesse, por favor, dar o depoimento dele aqui. Certo? Agradeço a Cris, agradeço a Adalberto, por quanto eu me sinto emocionada em vê-los. Beijo, Dan. Está com você aí. Oi, meus amores! Bom dia para todo mundo. Como a gente só tem 7 minutos, né, para poder falar, quero começar saudando todo mundo, né? Os ouvintes, as ouvintes, todo o corpo docente, todo o corpo discente da UNEB Campus 5, certo? Funcionários e funcionárias, principalmente, que eu amo de paixão. Chego já na UNEB dando bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. A comunidade externa, óbvio, de Santo Antônio de Jesus, principalmente, todo mundo que está inscrito no colóquio e está assistindo a nossa transmissão. Claro, né? Membros e membras, né? Fundadores e fundadoras do AfroNeb Núcleo, e a minha mediação, né? Professora mestra Ana Rita Araújo Machado, professor mestre Denilson Lessa, né? Nunca mais dele tomar um ano bar. E queria começar minha fala agradecendo principalmente, né, ao convite, né? Na figura de professor Dr. Wilson Roberto de Matos, né? Muito obrigado pelo convite, para estar marcando presença, né, nesse momento especial, não somente do AfroNeb, né, mas para o Campus 5 da UNEB,
está fazendo 40 anos. A todo o Afroneb Núcleo, principalmente o Afroneb Núcleo dos dias de hoje, né? A geração atual do Afroneb, e também a comissão organizadora do Colóquio NEB 40 anos, né? Deve estar sendo todo um trabalho, né? Fazer um evento desse tão importante, todo nessas plataformas, né, virtuais, todo um trabalho, todo um esforço. Então, eu quero agradecer a todo mundo, né? Não somente pelo convite, mas também por me propiciar, né? Proporcionar, na verdade, esse momento tão importante, né? Então, né, UNEB, feliz aniversário, né? 40 anos, Campo 5 da UNEB tem muita história para contar, né? Eu estava comentando na live da gente, né, do nosso seminário Experiência Africana e Afro-Brasileira no Mundo Atlântico, né? Que o Afroneb ele vai fazer ainda, se eu não me engano, 20 anos, né? Óbvio, como o Denilson Lessa colocou aí, né? A Semana de Consciência Negra, né? É um evento que já tem há muito tempo, já tem mais de 20 edições. Mas o Afroneb, sim, enquanto núcleo de pesquisa, e anteriormente grupo de pesquisa, né? E mais anteriormente ainda programa, né? De formação, como o Denilson estava colocando e relembrando para a gente, né? Basicamente vai fazer, se eu não me engano, 20 anos em 2023, né? A Afroneb existe desde 2003 nesses formatos, né? Mas, enfim, a minha fala de hoje, na verdade, ela não tem como objetivo ficar falando o que é que eu fiz no Afroneb, o que é que eu estou fazendo, não atualizar sobre a minha vida profissional ou a minha relação com a Afroneb, que todo mundo sabe qual é, né? Atualmente eu estou meio afastado do Afroneb por conta do doutorado, né? E a minha trajetória com a Afroneb tem mais ou menos 10 anos. Mas só que o objetivo não é ficar aqui falando o que é que eu fiz ou deixei de fazer no Afroneb, né? É um momento de celebração, é um momento de abraçar todo mundo, é um momento de a gente também refletir muito sobre o quanto, por isso que eu fiquei muito feliz com a fala de Ana Rita, a memória e a nossa história é super importante, principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? Então, eu vou aproveitar a minha fala para poder, na verdade, fazer uma proposta, não somente para a coordenação do Afroneb, mas para o Campo 5 da UNEB, de a gente construir um memorial do Afroneb Núcleo. Tem muita história para contar, tem muitas memórias para poderem serem registradas, tem muitas lembranças para poderem serem sistematizadas. Então, eu acredito que o Afroneb Núcleo ele deve assim fazer um projeto de extensão, especificamente para poder tratar das nossas memórias, das nossas histórias, porque está tudo muito disperso e está tudo muito desorganizado. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, esse evento, né, para a gente poder começar a pensar nesse sentido. A gente tem muito material desorganizado, não somente, né, nos nossos HDs, nos nossos arquivos pessoais, mas do próprio núcleo em si, que precisa ser organizado de uma maneira que a gente possa contar essa história de uma maneira melhor, né? E tem muita história para contar, sim. Então, eu aproveito a oportunidade e a minha fala para poder propor isso, né? Fazer o projeto de extensão para cuidar da história e da memória do Afroneb Núcleo. É super importante, a gente tem que fazer isso urgentemente. A gente está vivendo num contexto muito importante politicamente para as populações negras na diáspora, né? Que é essa reivindicação da memória e esse processo de construção, né? De um novo discurso para as nossas trajetórias, né? Então, eu acredito que a gente precisa documentar melhor isso. A gente precisa contar melhor essa história, né? A gente tem muito material e eu acredito que a gente possa fazer isso. Beleza? E eu quero já encerrar mesmo, porque eu já falo demais. Feli deve estar lá já, querendo que eu termine a minha fala, porque eu falo demais, né? Na verdade, é uma crítica. Eu quero cobrar respeito ao Afroneb Núcleo, principalmente em relação ao campus da gente, né? Que é o Campus 5, Departamento de Ciências Humanas, certo? Principalmente na nossa agenda política dentro do campus, entendeu? Essa não é uma crítica à atual gestão do Campus 5, não é uma crítica direcionada, é uma crítica geral ao Campus 5, beleza? De que a gente precisa de mais respeito em relação, não somente à nossa história e memória, mas também à nossa agenda política de atividades, agenda pedagógica, agenda que a gente vem construindo com muito amor, com muito esforço, com muito afeto, e implementando há anos no Campus 5 da UNEB. Então, só a gente sabe muito bem o que é chegar ao Novembro Negro e
a classe docente, de uma maneira geral, do Campus 5 da UNEB, não se mobilizar para poder apoiar a nossa agenda, apoiar o nosso evento em um mês tão emblemático, né? E a gente não só faz essa programação no mês de novembro, né? A gente faz a programação no ano todo, e a gente precisa de mais respeito e reconhecimento do Campus 5 da UNEB em relação ao núcleo Afroneb. Então, eu acredito que o Departamento de Ciências Humanas, né, o Campus 5 da UNEB, deve sim colocar sempre, né, em pauta o Novembro Negro, a nossa Semana de Consciência Negra, que já é uma tradição, né, já tem mais de 20 semanas de consciências negras, todo o nosso trabalho, tal qual como qualquer outro grupo de pesquisa, ou núcleo de pesquisa, ou projeto de extensão do Campus 5 da UNEB. Então, eu acredito que esse respeito é tudo que a gente precisa, para a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, né, oferecendo o melhor da nossa intelectualidade, uma intelectualidade negra que tem seus preços, que a gente paga todos os dias, né, e, principalmente, né, a gente está aqui para somar, né, não somente em relação à história do Campus 5 da UNEB, a tudo o que o Campus 5 da UNEB representa, não somente para Santo Antônio, mas para a região do Recôncavo Baiano, mas para isso a gente precisa de respeito, mais respeito. Então, tipo, sinceramente, eu já, inúmeras semanas de consciência negra eu já fui comissão organizadora, e a gente precisa, sim, de mais respeito em relação às verbas que são destinadas aos nossos eventos, a liberação, por exemplo, minimamente de aulas para que alunos e alunas possam participar, liberação de espaço, e dentre inúmeros outros fatores para que a gente possa também continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Existe muita sabotagem, existe muita resistência, né? Que, para mim, o nome disso é racismo institucional, e que faz com que a nossa agenda ela nunca seja implementada, seja desenvolvida da melhor maneira possível. Então, eu já encerro a minha fala, né? Desculpa se eu passei o tempo, certo? Quero agradecer muito a todo mundo, feliz aniversário Campus 5 da UNEB, e nós exigimos respeito em relação ao núcleo Afroneb, respeita a nossa história, tá bom? Beijo, meus amores. Que a gente tem um dia maravilhoso. Bom dia também para você. Achei uma fala importante, porque realmente o tempo todo a gente está pensando a questão do racismo, da estrutura do racismo no pensamento social, e acho que quando a gente mexe com essas questões, isso fica muito claro para a gente. Essa questão do racismo estrutural veio à tona hoje, né? E me parece que, às vezes, a gente não tem dimensão do espaço que a gente está e do local que a gente está. Mas, dito isso, agradecendo a Daniel, eu gostaria de chamar para a nossa roda de diálogo Gilson, meu sobrinho querido, entendeu? Como toda família negra, a gente tem realmente uma relação de afetividade familiar. Bom dia, Gilson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todos e a todas. Hoje, as falas são bem no contexto de agradecer, né? A gente sempre tem que agradecer porque a UNEB, o Campus 5, ela teve um impacto marcante na nossa vida. Teve um impacto real. E muitas vezes eu fico vendo por aí as discussões das pessoas falando sobre de que as coisas que a gente conversa na universidade, as coisas que a gente estuda, o que a gente discute, precisa ultrapassar esses muros. E com o Campus 5 e com o Afroneb, a gente tem certeza absoluta de que isso sempre está sendo feito. A gente consegue, a gente leva isso para a vida. Então, tanto a transformação interna, é só observar o jeito que a gente entrou, se eu fosse pegar imagens, pegar foto, qualquer coisa assim, ver a maneira como nós entramos na universidade para, alguns anos depois, para a maneira como nós saímos. Então, é uma transformação tanto interna quanto externa. Apesar da lei, né, de 10.639, desde o começo, ter sido implementada, ela nunca tinha sido posta em prática mesmo assim, durante vários desses anos. E com a Afroneb, inclusive a gente participou, né, de várias dessas ações. No Afroneb a gente conseguiu trabalhar, ajudar na formação dos outros professores da rede pública da cidade e até de outras regiões também,
porque sempre foi uma dificuldade muito grande em trazer essas informações sobre a população negra, a cultura negra e a população africana e afrodescendente fora daquele contexto, porque muitas vezes, inclusive professores, só tinham contato com a história da África como se a África começasse com a escravidão. E à medida que a gente foi estudando no Campus 5, nós percebemos que a história vai muito além disso, que na verdade foi a escravidão interrompeu a história da África, não é a história da África. E particularmente, assim, claro que todos os professores foram muito importantes para a nossa formação, mas os professores Denilson e Wilson tiveram, para mim, um impacto muito pessoal, muito grande, porque até hoje, tudo que eu faço, assim, as minhas leituras, as coisas que eu leio, escrevo, trabalho, as coisas que eu dou aula, são muito pautadas nas coisas que eu aprendi com eles, nas coisas que eu li, que eu leio por orientação deles também, que a gente trabalhou nas aulas, ou as referências bibliográficas dos trabalhos deles. Então, tem esse impacto muito grande. E as pessoas sempre ficam com essa ideia de que as discussões na universidade elas ficam engessadas dentro da própria universidade, e não é bem assim. A gente conseguiu ver que todo esse processo de aprendizagem que nós tivemos, no nosso caso, eu Wanderson, Guilherme, Silvana, Gustavo, Marcelo, várias outras pessoas. A gente teve o grupo Nhanga, que foi um grupo de estudos que já preparava isso também, já tinha esse processo de intervenção na sociedade e até para o nosso próprio crescimento pessoal também. A gente se juntava para estudar os textos referentes às populações negras, às populações africanas, afro-brasileiras. Então, era uma maneira de ajudar um ao outro. E além dessa ajuda acadêmica que nós tínhamos um ao outro, também tinha esse próprio conceito de Ubuntu entre nós, né? Essa própria ideia de ajuda um ao outro. Uma ajuda que muitas vezes ultrapassava. E mesmo quando a gente conversa com outras pessoas de outras universidades, às vezes até da própria UNEB, de outros campi, ou até do Campus 1, quando a gente fala da relação que a gente tinha com um com o outro e com os professores também, essa relação de proximidade, de companheirismo mesmo, aquele sentido mesmo de Ubuntu, muita gente não entende, porque na universidade vocês têm isso, pô, no meu campus não tem isso, pô, na minha universidade não tem isso. É uma coisa única, velho, é uma coisa inexplicável. E eu perderia as contas de quantas vezes todo mundo já me ajudou de tantas maneiras que não tem nem como explicar. Foram ajuda de todos os lados, assim, de todas as maneiras, muito além das obrigações acadêmicas, muito além da sala de aula, muito além do convencional. Então, o Afroneb foi isso. É isso, na verdade. E uma outra grande coisa que liga a universidade com a comunidade, a coisa mais explícita que todo mundo via e cobrava e ficava esperando, sempre foi o Santo Antônio Negro, que mobilizava a cidade de uma maneira que tomava uma proporção imensa da gente visitar as rádios para convidar as pessoas falarem na rua, perguntar como era, quando é que ia ser, como eu faço para me inscrever. Aquele famoso arrastão do 20 de novembro também, que a gente ficava esperando como se espera o Carnaval de Salvador. É como se fosse o Carnaval da cidade. Então, tinha uma participação, teve uma importância muito grande para a gente. Então, por isso que a gente não se desliga. Eu já saí da UNEB desde quando eu acabei o mestrado em 2011. Ou seja, tem quase 10 anos, mas parece que esse tempo não passa, né? Que a gente está sempre ligado, a gente não se desliga de uma vez. A gente sempre está conectado à universidade porque a gente sempre tem um ao outro. Tanto os colegas quanto os professores também. Então, ultrapassa essas fronteiras do acadêmico comum, do convencional, daquela coisa pedante de ficar discutindo autores europeus, de ficar falando, relacionando aquelas coisas, aquelas teorias que a gente não usa para nada. Nós conseguimos colocar tudo aquilo do papel na nossa vida, na nossa realidade. A gente mudou a nós mesmos para depois mudar o mundo ao nosso redor e foi se tornando essa grande rede que a gente foi ultrapassando e até hoje
como todos nós somos professores, nós levamos para os nossos alunos, nossas alunas, tudo isso que a gente aprendeu. A gente está criando uma grande rede. Então, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois de tudo que a gente vai fazendo. A gente está ampliando essa rede e está levando o conhecimento que nossa geração e gerações anteriores talvez não tivessem isso. Então, as crianças que vêm agora, com tudo que nós vemos fazendo, os professores que nós formamos todos esses anos, e nós mesmos também, as próximas crianças, as próximas gerações, elas já vão ser diferentes. Porque elas vão ter de onde partir. Elas não vão partir praticamente não vou dizer do zero nunca, mas elas não vão ter as mesmas dificuldades que nós tivemos quando nós tínhamos a idade deles. Então, por exemplo, eu mesmo, eu só vim ter contato mesmo com a história da África pré-colonial, justamente no contexto da universidade, praticamente. Porque antes era aquela ideia do senso comum. Então, as próximas gerações, elas já não têm mais isso. Elas já têm por onde começar, tanto os professores quanto os estudantes. Então, para encerrar, para não ficar falando muito, só queria agradecer mais uma vez por tudo que o Campus 5 fez por mim, por tudo que fez por todos nós também, por toda essa relação que a gente construiu, essa relação de amizade, e parabéns. Gilson, meu muito obrigado, a FUNEB agradece pela sua participação, pela sua experiência, pela sua trajetória, né, de vida e profissional. Assim também eu agradeço também a professora Cristiana Reis pela sua experiência de vida, pela sua dedicação, né, e compromisso com a educação, ao professor Daniel, né, pela sua brilhante trajetória e atuação, né, acadêmica e pelas proposições. Eu quero pedir aos nossos colegas que estão nos assistindo que desligue as câmeras, por favor, para que nós possamos nos concentrarmos nos nossos convidados. Grato. O próximo convidado é o professor Guilherme Venâncio. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia a todo mundo. Estão me vendo aí, gente? Está tudo suave aí? Tudo tranquilo? Dá um salve aí se está tudo ótimo. Tudo ótimo? Beleza. Bom dia a todo mundo. Na verdade, eu queria citar minha fala, né, para a Silvana, entendeu? Que não está presente, porque, infelizmente, né, tem essas situações. Então, a minha fala vai, assim, não em homenagem à Silvana, né, porque acredito que ela não gosta dessas paradas de homenagem, mas dizer para ela, entendeu, que ela foi, como é que eu posso dizer, a minha entrada, a minha trajetória em várias discussões. Queria falar, eu falo sempre isso para ela, mas quando a gente pode falar com o público, com a galera, é sempre melhor para o nosso espírito. Então, essa fala vai direcionada para a Silvana, entendeu? Muito obrigado, Silvana, por tudo. Muito obrigado por chegar e falar assim, pô, velho, eu gostei de você, você vai entrar nessa trajetória aí e tal. Inclusive, assim, direcionado também para algumas pessoas, por exemplo, Wanderson, Marcelo, Edson, que foram das primeiras turmas de cotas, entendeu? Então, assim, é muito gratificante ter essa galera, assim, na nossa... Pelo menos na minha vida, entendeu? Depois de, sei lá, de 20, 15 anos de ações afirmativas no Brasil, eu ter contato com essa galera que, sabe, nos corredores me mostrou muita coisa, me mostrou várias situações e me tirou de uma determinada bolha que eu tinha, que eu vivenciava, e isso é inegável para várias pessoas. Então, assim, é para vocês, galera, essa fala, entendeu? Muito obrigado mesmo. Onde eu estou, onde eu vou chegar, né? São vocês que produziram isso, e aí eu quero direcionar mesmo para a Silvana, para a Wanderson também, viu, Wanderson? Você não fez, Wanderson, né, o que fez com o Cris, né, que você sempre botava o pé para mim cair, mas não sei por quê essa raiva comigo. Brincadeira, Wanderson, viu? Mas muito obrigado, viu, Wanderson, por tudo. E, assim, o Campus 5, para mim, gente, eu vou ser bem sintético com ele. O Campus 5, para mim, começa muito com o PET, né? O PET, o professor Wilson era diretor e tinha aquela discussão que o professor Wilson não cedia
né, para a gente poder fazer as atividades no PET, lembrar do professor James, né, que foi um dos né, que conseguiu articular também da residência, e foi ali no PET, foi na residência que eu pude debater, que eu pude ter contato com discussões raciais, porque além do PET ser uma ocupação que hoje é a UFRB, para quem não sabe, a gente, né, algumas pessoas participaram de um movimento de ocupação do PET para aumentar a residência, e lá naqueles corredores, né, nas madrugadas que a gente tinha que fazer a ronda, né, aí tinha que fazer a ronda, vou fazer a ronda aí, Wanderson, aí Wanderson começava discussões teóricas que, infelizmente, naquele período no curso de geografia não se debatia uma discussão com recorte racial tão intenso. É evidente que tinha o professor Fábio Lima, tinha o professor Emanuel, mas eles vinham na discussão de sociologia e filosofia que chegava a questão da discussão racial, que era um pouco ainda um pouco branda, né? Então, assim, aqueles corredores, aquelas madrugadas, Wanderson, hoje eu lembro até hoje, Wanderson, no dia que a gente saiu do PET, dia 21 de dezembro, em que a primeira vez que eu vi você chorando, espero que vê-lo hoje novamente, que você chorou e falou, poxa, gente, esse nosso sonho aqui vai acabar, e a gente vai acabar porque a gente está sendo fraco, a gente não foi fraco, a gente só sustentou até o momento que a gente podia. Então, assim, quando sai, e aí me chama a atenção a UNEB o Campus 5 para mim é campo de vitória, de conquista. E aí o professor Wilson novamente, né, está presente. Eu acho que o Afroneb, eu acredito que o Afroneb ele conseguiu fazer uma coisa que a gente sempre diz na teoria, sair dos muros da universidade. E aí, para mim, no meu entendimento, o Afroneb ele começa no Beribalando, comprou o mestre Gabriel. Aí hoje até lembro, professora Sueli, professora Ana Rita, que Wanderson ia na moto, todo caindo, e a senhorita falava assim, meu Deus, Wanderson vai cair, mas a gente ia lá pro Barro Vermelho, chegava lá, botava a música H.Aço de DMN, aí eu olhava para a cara de Wanderson olhava para a cara de Silvano e falava, os meninos não estão entendendo nada, brother. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está vindo com o olhar da academia e depois eles que ensinaram a gente, né, velho? Eles que colocaram a gente para falar assim, não, velho, quem é África não é essa galera que vocês estão vindo com teoria, não. Quem é África somos nós, entendeu? Somos o quilombo. É esse quilombo que nós somos aqui. E, assim, outra coisa que me chama a atenção com sair dos muros da universidade foi o Berimbalando, o mestre Gabriel, saudoso mestre Rock, né? Que é o Rastaman da praça, que infelizmente tiraram o Rastaman várias e várias vezes, inclusive, né, a gente tive um debate com o professor Denilson, eu falei, debate assim, né, de construção, a gente no Santo Antônio Negro, eu tô com a camisa aqui, viu, gente? Eu tenho a camisa do Santo Antônio Negro. No Santo Antônio Negro, professor, a gente vai botar um banner lá na praça. E quando a gente chegou com esse banner, ele se surpreendeu, falou, rapaz, vocês da UNEB, velho, os primeiros da UNEB que vêm aqui, que me dá essa moral e tal. E a gente sempre percebeu que nessas discussões era sair do muro da universidade, né? Se mostrar que a UNEB Campus 5, ela, além dali de estar do Jardim, esqueci o nome do bairro, Jardim Santana, alguma coisa assim, Jardim Cruzeiro, era além daquilo ali. E a galera sempre observava a gente assim com aquele distanciamento, né? Porque aquela Jardim Bahia, com aquele distanciamento da academia, mas ao mesmo tempo que o Afroneb, que o Campus 5 nos colocava com possibilidade de escutar aquela galera, eles baixavam a guarda e entravam na universidade e quebravam com tudo. E aí o Afroneb também começa para mim no sentido uma vez, vou falar que tinha faltado energia, viu, gente? Não vou dizer que cortou energia na UNEB, não. E o professor Wilson, ele chegou para assim, estava Silvana, professora Kátia, Gilson, tava Marcelo, Gustavo, Edson, falou bem assim, ó, gente, beleza, tem um beribalando aí, mas a gente também tem que produzir uma inteligência negra. E aí uma inteligência negra se faz com a discussão de teóricos. E aí eu lembro até hoje os teóricos, foi Francis Fanon, Stuart Hall, Pogo Herói, Du Bois, e teve outro que eu não lembro qual foi. E aí a gente falou, rapaz, velho, como é que a gente vai dar conta nisso? E aí eu lembro que eu estava em um grupo para poder ler aquele vocabulário que não conhecia tal, não sei o quê.
E aí, meu grupo não foi no dia. E aí, o professor Wilson é daqueles, né, que fica assim com a carinha e bota a mão aqui, e parece que está em outro mundo, mas na verdade ele está ali observando tudo. E eu falei, professor, não vou apresentar não, porque o meu grupo não veio, ele não, apresente o que você tiver. E aí, a partir desse momento, eu não sei nem o que foi que eu falei. Vou ser sincero, eu só sei que quem me apoiou, assim, a galera me apoiou. Wanderson, Silvana, foi massa. Eu sei que não foi massa, não. Não foi bom, não. Mas eu sei que naquele momento, aquele livro, eu lembro o livro, foi Identidade na Pós-Modernidade, Stuart Hall. Eu sei que não foi bom, mas a galera, velho, tal. Então, assim, memória, para mim, se passa nessas situações. Memória se passa do Afroneb, de lembrar que no dia que foi escrever o projeto do Afroneb, estava tendo uma paralisação, né, e a gente não podia entrar. E Wanderson, né, mediador, como sempre, conseguiu entrar, conversou com os líderes do que fechou a UNEB e falou, rapaz, a gente só tem, né, até hoje para poder mandar esse projeto. Tá, conversa vai, conversa vem. Nem o professor isso teve essa moral. Conversa vai, conversa vem, Wanderson entrou, aí saiu, entrou, aí uma professora, né, chegou e falou, não, entra, não entra, conseguiu entrar, e aí escreveu o projeto, mandou, e essa parada assim. Então, assim, memória para mim, né, falando do Afroneb, para mim é muita coisa mesmo, foi muito bom, é muito bom estar participando do Afroneb, entendeu? Eu lembro, por exemplo, de várias outras pessoas também que são destaques do Afroneb, Gago, e aí no nome dos seguranças, Gago, várias e várias vezes, quando o professor Wilson era da PPG, a gente tinha que mandar um memorando, e aí não tinha tempo, e aí a UNEB fechava 10h30, aí Gago vinha, ó Guilherme, ó Wanderson, tem que fechar a sala, velho, porque, tá ligado, velho, ó o diretor aqui, não, a gente só tem que estar terminando aqui o memorando, a gente promete que é 5 minutos, isso aí é meia-noite, Gago, tá vendo vocês? Então, Flávio, que ajudou pra caramba, velho, quando a gente precisava de seu João, né, seu João que levava a gente, Silvana mesmo falava, ô João, seu João, leva a gente lá no Berimbalando, leva a gente ali leva a gente para poder ir lá em Brasília para ir para a marcha de Zumbi mais 10, tal, não sei o que, seu João ia e voltava. Mas, enfim, esse é o Afroneb. Hoje eu sou professor da rede particular aqui da cidade de Feira de Santana, faço mestrado em História da África, da diáspora e dos povos tradicionais na UFRB, né? Mas antes desses títulos, antes dessas coisas todas aí, eu sou afronebiano, entendeu? Não vou deixar nunca de ser afronebiano. A gente, né, só para citar, a gente estava em uma mesa aí, o professor Wilson, há um ano atrás, e aí a gente estava debatendo sobre implantação da lei 11.000, tal, e aí a galera estava na UFRB e falou bem assim, Guilherme, você agora é da UFRB, não sei o quê. Aí eu olhei para a cara do professor Wilson falou para a minha cara e disse, não, a gente é Afroneb, parceiro. A gente pode estar em qualquer lugar, mas a gente é Afroneb. Então, assim, é isso, né? Agradecer mesmo, muito obrigado, muito tranquilão mesmo. E é isso, e quebrar essas barreiras mesmo. A resistência é barril, mas estamos juntos e misturados. Carlos Copioba também, viu, que ficava querendo pular lá e subindo em cima das árvores. As ideias dele de design que só vinha, acho que quando ele subia naquelas árvores da UNEB. Mas, assim, de qualquer forma, agradecer mesmo, parabenizar ao Campus 5, entendeu? E que continue sempre trazendo essas possibilidades para a gente. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Obrigada, Guilherme, pela sua fala maravilhosa. Entendeu? Estou super emocionada, né? Porque realmente falar dessas memórias é falar da minha própria experiência. O Campus 5 é um campus importantíssimo para nós, para todos nós. E o Afroneb, dentro dessa estrutura do que é o Campus 5, revela muito do que é as nossas trajetórias. Porque, como bem Daniel havia lembrado, nós somos de maiores, né? Nós temos 20 anos, já temos uma idade bastante interessante. Falta mais um aninho. Agora, eu gostaria de chamar Guilherme, deixa eu ver aqui que eu me perdi, qual é a próxima pessoa da lista? Gustavo. Meu querido Gustavo, esse rapaz com essa cara séria, maravilhoso, lindo, tá? Ok, Aroxóssi.
Então, gostaríamos de entregar palavras a você e agradecendo. Obrigada, Guilherme. Axé. 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 Bom dia a todas e todos. É uma emoção muito grande, eu estou muito emocionado por participar dessa, agradeço muito pelo convite, em nome do Afroneb, que hoje é um núcleo, né, eu comecei como programa, mas a minha fala vai muito no sentido de gratidão mesmo, profunda, de agradecimento a professores, a colegas, amigos que participaram do grupo, enfim. Eu entrei em 2000 na UNEB, aí já são 20 anos, e ainda não existia a política de assistência estudantil, ainda era embrionária, e eu posso dizer, assim, tive todas as dificuldades que todo estudante negro enfrenta nesse país genocida, e como coloca o Gilson. Eu posso dizer que a minha graduação é um divisor de águas, tem um divisor de águas aí, que é antes da implementação do sistema, da primeira turma de cotas e depois. E eu me vejo muito depois dessa turma cotista, e aí eu falo Guilherme, Wanderson, Cristiana, Laís, Silvana, José Marcelo, tantos Gilson, que me fizeram entender muita coisa naquele momento. Eu não posso, antes de falar do Afroneb, eu tenho que falar do Grupo Nhanga, essas memórias que o Guilherme traz, que Gilson traz, são fundamentais, estão sendo fundamentais para mim. Eu trago isso para a minha vida. Hoje eu estou aqui no Rio, estou aqui na UERJ fazendo doutorado, e não deixo de tocar nessas questões sobre formação de professores e as relações étnico-raciais. Então, são pessoas que passaram pela minha vida e que, assim, é um momento de muita emoção. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu fiz anotações, tanta coisa, mas em tão pouco tempo, então vou deixar fluir a emoção de muita gratidão mesmo. Obrigado a todos os professores que passaram, que continuam na minha vida, continuam presentes na minha vida, aos colegas, como eu disse, e essas memórias todas que os colegas trazem, elas estão comigo. Hoje eu trabalho no campo profissional, eu continuo trabalhando com formação de professores, tenho o Denilson, que foi o meu orientador lá no meu TCC, é uma lembrança muito querida, a professora Ana Rita, que eu posso dizer que as conversas que nós tínhamos ali embaixo ainda daquela árvore, não sei se tem ainda no Campus 5, eram, na época eu entendia como puxões de orelha, mas hoje eu penso que eram reordenamentos de rotas. Agradeço muito a cada um de vocês, ao professor Wilson. E são várias memórias, o berimbalando, como o Guilherme colocou, que a gente ia para os encontros com os meninos. Me lembro da nossa viagem para Brasília, todos aqui lembram, Guilherme, Anderson, Marcelo, que não está aqui, né? Que está aqui também presente, né, José Marcelo, que nós fomos para Brasília, pegamos não sei quantas horas no Topic, pequena, e fomos lá e demos na marcha, né, de 2005, a marcha Zumbi mais 10. Então, são lembranças que eu trago também na minha escrita, trago nas minhas memórias. Hoje eu trabalho no campo profissional, estou trazendo uma discussão sobre os pesquisadores negros, da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, e tem uma parte muito grande desses momentos que nós tivemos no Afroneb, com relação à formação de professores, a nossa produção foi o momento que o Wilson olhou para a gente e disse: vocês precisam ter uma produção autoral, vocês precisam trazer esse material, mas é um material autoral. Então,
várias referências bibliográficas, Wilson, Denilson, Ana Rita. A minha fala pode parecer um pouco desordenada, mas é porque é muita emoção mesmo. Estou muito feliz, me sinto muito grato por ter passado, por ter vivido essa experiência no Campus 5. O divisor de águas mesmo foi a turma de cotas. Naquele momento, quando eu conversava com Silvana, conversava com o Wanderson, com o Marcelo, que de alguma forma já traziam uma posição racial, um pertencimento racial muito incisivo. E hoje, engraçado, eu penso muito a partir do que alguns autores falam sobre o que é um intelectual negro, e eu acredito que ele já trazia um pouco do que um autor diz, uma convicção ética antirracismo. Eu acho que esse grupo já trazia. E foi ali que eu me encontrei, foi ali que eu me descobri como um estudante negro dentro de uma sociedade santo-antoniense também extremamente racista naquele momento. E, enfim, o que eu tenho para dizer é isso. Fico com uma frase para a gente de repente abrir para o debate, fica melhor. Fico com várias frases, várias músicas, mais uma que José Marcelo me trouxe, que era uma música do Ilê, que falava muito, eram prévias, era uma trilha sonora que era uma prévia das nossas reuniões, que o trecho dizia: vem ver filhos do barro que hoje estão na faculdade. E uma outra... Estou muito emocionado. E uma outra música que ele também me trouxe, particularmente Marcelo, que era um samba que o refrão dizia: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, agradeço imensamente a todos os professores, Wilson, Ana Rita, Denilson. Não posso esquecer da professora Marluce, que hoje está muito próxima a mim também, nas nossas discussões na PNB, nos nossos congressos, que me ajudou também na construção do projeto aqui para a UERJ, a professora Nória, Kátia Marise, e os colegas Cristiana, Guilherme, Gilson, Wanderson, José Marcelo, Denise, Reinaldo, Flávia, Marcelo, que está em Sergipe também, a Laíse. Enfim, hoje eu sou porque em algum momento nós fomos, mas acima de tudo eu sou porque vocês foram e vocês são na minha vida. Muito obrigado. Gustavo, obrigado pelas suas palavras, por ter compartilhado, né, parte de suas experiências, né, durante a trajetória sua pelo Afroneb, assim também pela trajetória e experiência do professor Guilherme apresentado anteriormente. O próximo convidado é o nosso professor Wanderson. Mas antes de passar a palavra ao professor Wanderson, mais uma vez quero reiterar aqui, agradecer a todos que estão presentes nessa sala, né, nessa roda de conversa, e especialmente agradecer pela presença aí dos professores que passaram ou estão na sala, professor Miguel, Cerqueira, Alexandra, professor Requião, professora Rocio, professora Cláudia Albuquerque, professora Cláudia Pires, professora Ednélia, professor Fábio, professora Nora, professora Silene e tantos outros colegas que estão aí na sala também compartilhando, né, ouvindo as experiências dos egressos que passaram pelo Afroneb. Também quero registrar aí José Marcelo, né, afronebiano, professor Jacó, né, doutor pela UFBA, passou pelo Afroneb, né, foi bolsista do Afroneb, o Jacó, e tantos outros. Como diria, não dá para colocar todo mundo agora, mas teremos outros momentos para que possamos compartilhar dessas trajetórias. Professor Wanderson, é contigo.
Wanderson. Professor Wanderson. Professor Wanderson, se você estiver me ouvindo, por favor, saia e entre novamente. Professor Wanderson. Me parece que ele teve um pequeno problema com a net dele. Chegou! Chegou? Opa! Professor Wanderson, por favor. Caiu de novo, parece. Bom, enquanto o professora Ana Rita, a professora Wanderson está aí. Professor Wanderson, seja bem-vindo. É contigo. Deixa eu falar só uma coisa sobre o Wanderson, que eu acho engraçado. É uma curiosidade. Eu me lembro que quando eu, Wilson e Sueli ficávamos no Afroneb, discutindo poesia, falando de poesia, eu me lembro que o Wanderson, uma certa vez, olhou para a gente com uma cara que eu achei interessante e disse assim: não gosto de poesia. E aquilo me chamou muita atenção, porque a partir dessa fala eu tive uma dimensão muito maior do que as diferentes formas de poesia, o que ele queria me dizer. Com a palavra, professor Wanderson. Gente, vocês conseguem me ouvir aí? Sim, nós estamos ouvindo e vendo bem. Tá. Gente, primeiramente, agradecer, tá? Muito obrigado a todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, né, estão envolvidos com esse evento. E dizer o seguinte, falar do Afroneb é um desafio enorme, e eu acho que as falas anteriores, elas deram mais ou menos a dimensão daquilo que a gente tenta se expressar, que em um momento ou outro a gente às vezes não consegue falar, né? Foram falas bastante emocionantes, com destaque aí para a Cris, que é de fato alguém que nos emociona sempre, né? A Cris tem essa capacidade. E nesse processo, acho que a minha fala é muito mais no sentido de agradecer, tá? Primeiro, parabenizar a UNEB, né, por seu aniversário, parabenizar ao Campo 5 em especial, né, porque o Campo 5, de fato, na UNEB é o nosso coração. O Campo 5 acaba sendo a representação do que a gente entende por UNEB. Mas também agradecer a todos os professores que, de uma forma ou de outra, participaram da nossa formação. Então, foram vários professores, né? Professores do curso de História, no meu caso, foram essenciais para a minha formação. Agradeço a todos vocês, a todas vocês. Agradecer aos professores dos outros departamentos, que, de alguma forma ou de outra, tivemos contato imenso. E aí, vale um salve aí para o Requião, que era um grande provocador. Requião, nós vamos pegar em arma para tomar de assalto esse negócio aí desse país. Tem que controlar esse país aí, porque está tudo errado, vamos controlar. E Requião provocava muita gente. Está aí a resposta ao Requião. Agradecer também aos funcionários, que de fato foram pessoas extraordinárias, né, que colaboraram muito nesse sentido, e o Guilherme já mencionou, né, desde o segurança, ao pessoal da biblioteca, todos eles foram essenciais, então vocês estão de parabéns, foram sempre muito bem profissionais, né, e sérios naquilo que faziam. Agradecer, né, a todo mundo que estava envolvido com esse processo de uma forma ou de outra. A minha formação, e aí, falando um pouco disso, falar de memória, falar de Afroneb, acaba, de alguma forma, se misturando, né? Eu tive algumas formações durante a minha estadia, durante o meu período, que nós fizemos um curso aí, que nós estivemos envolvidos de alguma forma. A primeira formação foi do curso de História, né? Eu sou formado em História pelo Campo 5, foi uma formação belíssima, com professores maravilhosos, que me ensinaram muito do ponto de vista profissional, com embates, com afinidades, enfim, né?
sempre fui muito ativo nesse sentido. Então, agradeço muito e acho que devo muito aos professores do curso de História pela contribuição que fizeram na minha formação profissional. Tive também uma formação que era da residência universitária, e aí um salve a todos os residentes que estão presentes aí assistindo. Era uma outra formação política e social, né, e humana. A residência teve esse processo de minha formação. O AfroNeb foi uma terceira formação. Então, o AfroNeb foi aquela formação que o Guilherme, que outros colegas já mencionaram aí, aquela formação que ela tem uma dimensão muito mais do que profissional, né? Ela acaba aglutinando diversos sentidos do processo, e o AfroNeb, de certa forma, nos possibilitou. É óbvio que alguns de nós já tinham uma certa leitura, mesmo que incipiente, mesmo que tímida, sobre as questões raciais, né? E o AfroNeb foi, para nós, uma grande faculdade, um grande curso. Eu lembro que, quando veio essa proposta de AfroNeb, é óbvio, gente, a gente tem que falar do AfroNeb, mas saudar o Laboratório de Cultura Negra, né? E aí administrado na época, coordenado na época, pela professora Maravilinda, que todos conhecem, a deusa do recôncavo, e o AfroNeb veio dar seguimento a um projeto do Laboratório de Cultura Negra, que a Maravilinda fazia, né, um trabalho belíssimo, e o AfroNeb veio com uma proposta de fazer uma transformação, do ponto de vista de transformar profissionais da área de educação, mas também transformar estudantes, no caso aí, né, da graduação, que éramos nós. E esses estudantes, vale ressaltar, eles eram cotistas, né? Boa parte desses estudantes, ou quase todos, grande parte deles eram cotistas. Esses estudantes, e nós entramos, e aí eu, Silvana, Marcelo em especial, que nós fomos a primeira turma de cotas da UNEB, e nós entramos numa universidade, de certa forma, um pouco assustada com essa ideia de cotas, e nós tínhamos que nos posicionar, né? Definir território, demarcar território, e proteger esse território. Então, talvez no início ali do processo nós tenhamos sido um pouco duro, né? Porque havia uma cena de conflito, né? Havia uma cena de tensão. E nós do AfroNeb tínhamos que fazer essa defensiva na trincheira, e através do Laboratório de Cultura Negra, nós fazemos o trabalho de defender as cotas, de fazer aquilo que nós, né, tínhamos como missão. Então, o AfroNeb possibilitou isso. O Guilherme falou de forma fantástica aí, projetos berimbalando, foi fantástico aquele projeto, com todo o risco, tá? O Guilherme, ele é invejoso, ele quis aí, né, tirar onda comigo, mas ele ficava com inveja que eu andava muito gatão na moto. Mas, enfim, de alguma forma ou de outra, nós tivemos participação em projetos que estavam para além dos muros da universidade. Então, o AfroNeb foi, de fato, um grande catalisador das transformações que nós propusemos e colocamos em prática ali, né? A gente tem essa dívida enorme com o AfroNeb, porque não só de formação teórica, e aí vale saudar, né? Algumas pessoas que contribuíram do ponto de vista teórico, o professor Wilson, né? O general, mas eu gosto de chamar o comandante da Companhia Black, que teve durante muito tempo a participação na formação, né, da nossa formação, e é uma grande referência, o professor Denilson, a professora Ana Rita, a professora Sueli, mas a gente não pode esquecer de uma figura essencial que talvez não esteja aí, mas que deve ser lembrado, é Fábio Lima, um gigante que contribuiu muito, tá? Tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista das relações. Fábio Lima é um gigante, tem que lembrar desse cara. Enfim, de alguma forma ou de outra, esse AfroNeb está até hoje. Nós saímos do AfroNeb, mas não nos desvencilhamos dessas relações. Então, as relações com o AfroNeb é uma relação, de certa forma, que nós temos com uma grande família, né? Vários falaram nesse sentido. O AfroNeb é uma família, né? Eu tenho um carinho enorme pelo Campo 5, mas o AfroNeb, né, ele, de fato, acabou por criar esse laço conosco, né? São relações fortes, né? Essas relações, elas também estavam ligadas, né? Tanto o AfroNeb, e, gente, a gente não pode esquecer, tá?
existe uma formação que nós tivemos, que era paralela a tudo isso, que era o Grupo Inhanga. Era uma espécie de curso muito forte, muito pesado, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista das ações e das intervenções e do ponto de vista político. No final das contas, o Inhanga, o AfroNeb, o Laboratório de Cultura Negra, todos eles somaram no sentido de transformar as nossas vidas. E eu devo, né, tudo que eu tenho hoje, né, do ponto de vista profissional, à formação que eu tive aí, aos professores que eu tive, aos colegas que eu tive, aos funcionários, né, que estavam envolvidos nesse processo. Então, AfroNeb, parabéns, em nome, né, de todos aqueles que passaram e aqueles que estão. Espero, e aí vale a provocação do Daniel, né, a gente precisa fazer mais coisas juntos no sentido de compartilhar essas experiências. E o Daniel falou, teve uma fala aí que eu não conheço mais, não sei mais como é que está a realidade do Campo 5, mas a trajetória desde 2013, os meninos das cotas, né, como eram falados na época, nós definimos o território, defendíamos e, se possível, nós atacávamos. Então, é assim que tem que ser. Temos que voltar a conquistar o território, independente de desejo de diretor, coordenador, de professor. Isso está para além de qualquer posição individual, porque o AfroNeb faz parte do processo da história da UNEB, né? Não só do Campo 5, vale lembrar, não só do Campo 5, mas de toda a UNEB. E, na minha trajetória, eu aprendi o seguinte: da residência ao AfroNeb, a gente tem que tomar. É o nosso direito, então nós temos que tomar o espaço que nos é de direito. E o PET foi um exemplo disso, né? Nós sequestramos um prédio do governo federal porque nós queríamos uma residência. Nós queríamos e nós tomamos, já que nós tínhamos direito e forçamos a universidade a criar mais vagas para os estudantes que precisavam. O AfroNeb também fez muito isso, né? Reivindicando território, espaço, equipamentos, investimento. Então, a gente precisa fazer essa cobrança no sentido de melhorar e aperfeiçoar os nossos processos de transformações, já que o AfroNeb é um grande catalisador. Um abraço a todos aí. Celinho, tamo junto. Guilherme, Silvana. Gente, ó, Silvana se o Wilson é o general, Silvana também é general, ela controlava o processo todo. Silvana, para mim, ela é uma amiga, uma irmã, né? Silvana é uma irmã. E eu considero Silvana como a Angela Davis, tá? Talvez Angela Davis ficaria muito lisonjeada se comparada com Silvana. Muito obrigado a todos vocês. Grato, professor Wanderson, pela sua trajetória, pela sua experiência. Hoje você está onde, Wanderson? Hoje, por conta da pandemia, eu estou na cidade da Bahia. Porém, eu estou trabalhando atualmente no IFMT, Instituto Federal Mato Grosso. Mato Grosso. Então, é o departamento indo longe. TCH5 indo longe, né? Está em Mato Grosso, nosso querido Wanderson. Professora Ana Rita. Sim, professor Denilson. Wanderson foi o último a apresentar. A professora Laís, infelizmente, não pôde entrar. Houve uma grande queda de internet na cidade onde ela reside, Mangabeira. Desde ontem que ela passou uma mensagem, certamente ainda não foi restabelecido. Por isso, ela não conseguiu entrar na nossa roda de conversa. Sim. E aí, no caso, nós abriríamos as falas, as perguntas. Bom, são 10h30. O problema é de Silvana, lembrar. Ah, sim. E Silvana não pôde estar conosco porque o irmão teve um problema de saúde sério e ela está com o irmão nesse momento. Né? É bom registrar isso. Também agradeço a presença do professor Augusto César Mendes, está aí conosco. Né? O professor João Neto, já mencionei no início da atividade, está aí conosco. Ex-bolsistas, Carlos Copioba, estou vendo aqui Gisele Brito, enfim, tantos que passaram aí pelo AfroNeb, direto e indiretamente. Sim, Ana, então a ideia proposta são 10h30, a palavra tem que ser dita, né, para
que os participantes registrem presença memórias, né, a palavra é memórias, para que os participantes possam registrar presença, mas acho que podemos aí reservar um tempo mínimo que seja para fazer algumas considerações. E depois dar 1 minuto, 2 minutos para cada um fazer a sua palavra final. Tá. Eu realmente acho importante e eu queria fazer algumas considerações, sim. A primeira consideração que eu vou fazer é a partir da fala de Wanderson. Ele fala assim, de uma dívida. Existem algumas teorias da psicanálise que diz assim, quando o filho, que a gente, de algum modo, vê nossa experiência no AfroNeb do ponto de vista familiar. Então, eu sempre vi em todos aqueles meninos um irmão, um pai, uma mãe e um filho. Filhos também. E essas pessoas também nos ensinaram bastante, essas pessoas dão sentido à nossa trajetória profissional. E quando nós vemos que todos eles deram conta da vida, diz coisas ao mundo, se dizem ao mundo, isso realmente é uma forma de dimensionar a importância e o valor do nosso trabalho, do mesmo modo que nós passamos para eles, todos eles e elas, essa dimensão do quanto passamos o acolhimento, eles também nos acolheram. Porque para nós, principalmente nós intelectuais negros, quando nós estamos numa estrutura, que é a universidade, que, querendo ou não, mesmo a universidade no Recôncavo, que é uma universidade onde a maioria de nós somos homens e mulheres negros, adolescentes e jovens negros, nós ainda enfrentamos o tempo todo, no cotidiano, a dimensão da importância e da pertinência daquilo que a gente está discutindo, daquilo que a gente está fazendo. E quando a gente vê relatos, memórias, que aponta para a questão da afetividade, que aponta para a questão de uma transformação das pessoas enquanto pessoas no mundo, que aponta para a possibilidade da formação, isso ressalta, não diria a importância, mas ressalta o significado e a importância do que nós fazemos. O que nós fizemos na universidade, o que nós tentamos fazer na universidade, é aquilo que nós não encontramos na universidade, que é um espaço onde a gente possamos nos assumir enquanto somos, das nossas formas e metodologias de fazer. Nós buscamos sempre mudar essas metodologias eurocêntricas, e uma luta muito grande que a gente tem, que isso revela um pouco na fala de Daniel, revelado um pouco na fala de Daniel, que é a questão da luta antirracista. Eu me lembro muito bem quando o professor Wilson propôs a ampliação das cotas para pós-graduação, a reação de muitos dos nossos colegas, inclusive colegas negros. Eu nunca esqueci uma colega, que não é interessante citar o nome, desculpem por eu estar fazendo esse relato, a forma odiosa com que ela via aquela discussão. Me lembro muito bem do mal-estar que era aquela discussão, e como todos os dias, todo mundo mata um leão a cada dia, nós matamos 3 leões a cada dia, porque falar para as pessoas, o quanto dentro delas, essa experiência, esse racismo, mexe com elas, mexe a tal ponto que uma coisa que é importante dos meninos é a altivez. Eles não estarem ou se posicionarem no lugar de subordinação, mas no lugar de protagonistas, no lugar de intelectuais importantes, porque sempre vemos todos esses meninos, todas essas meninas como um potencial maravilhoso, porque o AfroNeb também é fruto da trajetória de vários estudantes. E um exemplo disso é o professor Denilson, a professora Sueli, professor Hamilton, e outros que eu não estou citando agora. Então, a relação desses estudantes com o AfroNeb é uma relação que pressupõe protagonismo. E essa fala deles mostra o quanto nós fomos vitoriosos em entender o protagonismo deles, porque eles já eram protagonistas mesmo, e encontraram, a partir da nossa experiência, do nosso acolhimento, isto. Eu diria que todo o campus 5 tem esse perfil de acolher os estudantes. Não é um privilégio só nosso. Agora, a diferença, na minha concepção, é de que nós tematizamos a questão do racismo. Eu me lembro que quando foi aprovado o PIBID, o primeiro PIBID de História,
o primeiro PIBID da universidade foi o PIBID de História, e que, no caso, eu era a pessoa que estava propondo o PIBID através de uma escola. Eu me lembro, em algum momento, uma certa resistência em que esse PIBID continuasse tematizando a questão do antirracismo. Talvez agora, com essa discussão mais ampla na sociedade, essa visibilização desse antirracismo, a gente não seja mais entendido como os irmãos do Quilombo, como muitas vezes as pessoas tratavam o Wilson, o irmão do Quilombo. E porque eu acho que é uma denominação carinhosa, interessante, mas que, no fundo, guarda uma perspectiva de como as nossas questões são tratadas internamente. Por mais que as pessoas tenham lido História do Brasil, por mais que as pessoas tenham lido as questões da língua, as relações de poder, ainda para nós é um elemento muito difícil nos colocarmos como uma pauta prioritária em um lugar como é o Recôncavo Baiano, certo? E que eu acho que essa fala e essa memória nos faz refletir e avaliar que lugar esse campus ocupa e que importância nós temos dentro dessa realidade que nós atuamos. Então, a minha fala é nesse sentido e é isso aí. E, mais uma vez, agradecer ao Campus 5, agradecer essa oportunidade maravilhosa dessa idealização desse seminário fantástico, certo? Agradecer a direção, em nome do professor João, que é uma pessoa extremamente sensível, acolhedora, sempre muito acolhedor, sempre muito respeitoso, e agradecer aos colegas a participação com muito carinho e afeto. Pronto, senhor Denilson, estou passando a... Está tendo algum problema aí na minha imagem? Porque eu não estou conseguindo... O professor Denilson teve um problema na internet. Ele tá saiu para entrar novamente. Ok. Então, na realidade, nós vamos, nesse momento, dar mais um minuto a cada um, ou 2 minutos, para que as pessoas façam suas conclusões. Né? Começando por Adalberto, né? É isso, Denilson? Oi. É 1 minuto para cada. 1 minuto para cada. 1 minuto para cada. Antes de passar a palavra, rapidamente, quero, já avançamos o tempo, mas quero agradecer a todos e todas que estavam presentes, né, pelas mensagens, pelos comentários, né, tiveram algumas perguntas, mas pelo tempo não dá para a gente responder, infelizmente. Tem uma pergunta especialmente de Rita de Cássia, que pede para os participantes comentários sobre estratégia e propósito de uma educação antirracista. E aí eu peço, nesse 1 minuto que cada um tem, para finalizar, e rapidamente, em 1 minuto, o que é que nós podemos pensar na educação antirracista? Enfim, não há tempo para a gente refletir, mas eu garanto que teremos outros momentos para isso. Pronto, vocês estão me vendo e ouvindo? Sim. Pronto, eu queria dedicar esse meu último minuto só para agradecer. Eu acho que é um tempo que eu quero dedicar só para agradecer a todo mundo que contribuiu para a minha formação e ressaltar que a UNEB tem uma característica, como a Ana Rita comentou, de acolhimento, né? Eu senti isso muito nos 2 núcleos que eu participei, que foi o AfroNeb e o Grupo Recôncavo, né? Me acolheram profundamente, assim, eu sou muito grato. Além da formação profissional, tem uma dimensão muito
do afeto que a gente não encontra em outros ambientes, né? Em outras universidades, ou no... Enfim, às vezes na própria família, né? Enfim, eu acho que, que o Campus 5 ele traz essa dimensão do afeto muito forte, em especial ao Afroneb, que traz essa relação muito do afeto, do campo político, né? Acho que e essa formação acho que é muito latente e se mistura muito. Então, só agradecer, né? Só agradecer a todo mundo. Eu lembro que quando eu cheguei aí, eu via muitos estudantes assim, né, com autoestima elevada, com um posicionamento político muito forte, e que acabou me inspirando também, né? E aí, lembrar de Wanderson, de Gil, de Carlos Copaíba, de outros que me ajudaram também nesse processo formativo, né? Da construção da identidade enquanto sujeito negro. Sem falar dos professores, né? Ana Rita, Denilson, Wilson, Sueli, o professor Miguel, a professora Conceição, Requião, Sandro, enfim, agradecer a essa galera e os outros também. Então é isso. Obrigado, Alberto. Na ordem, na sequência, Cristiana, Daniel. Oi, estão me ouvindo e vendo? Sim. Então, assim, eu que agora mais com as emoções controladas, eu queria também agradecer já a todo mundo a esse evento maravilhoso e parabenizar mais uma vez o Campus 5, essa importante instituição aqui na nossa cidade, no nosso recôncavo, que transforma muitas vidas e que faz a diferença na formação de professores. Quando o professor Denilson falou agora que tem uma pergunta sobre a questão da educação antirracista e como fazer isso, eu digo, primeiro, vamos conhecer a Lei 10.639, a 11.645, vamos ler, vamos levar com seriedade as diretrizes, né, para a implantação. Eu acho que é começar a pensar a educação antirracista não como eventos pontuais, mas como metodologia cotidiana dentro. E o primeiro passo é a mudança desse currículo, desse planejamento escolar. Então, vamos pensar a África, as questões, a história do Brasil de uma forma diferente, né? Desconstruir todas essas inverdades que foram ditas. Mas, assim, a partir da lei já é um caminho. Então, quando a gente tem acesso à lei, a gente lê com compromisso, a gente vê a importância de mudar, né? De mudar, desconstruir esse currículo, aí já é o primeiro passo. Então, agradecer ao convite novamente, dizer aos meus companheiros de Quilombo, Afroneb, né, o quanto que eu sou feliz por fazer parte do Afroneb. Nós hoje estamos com o nosso coletivo Luísa Bairros, que é um fruto do Afroneb, né, essa necessidade de a gente discutir a questão de gênero, falar sobre mulher. Então, assim, também eu falo, Silvana não está aí, e Silvana também, assim como para os demais membros do Afroneb daquele período que eu sou da segunda turma, é uma referência. Então, salve a Silvana, ela com certeza está presente em muitas das nossas lembranças e está presente na minha vida ainda. Então, assim, eu agradeço muito e estou aqui, né, para fazer parte, continuo no Afroneb, e a gente está aqui, professor Denilson, né, que sabe muito da nossa trajetória, e, assim, então a gente está aqui para isso, nesse compromisso, e com fé em Deus, um dia a gente vai conseguir construir essa escola decolonial, antirracista aqui em Santo Antônio, educação infantil, que é o meu grande sonho, e aí a gente, né, pensar isso porque é importante a gente se preocupar com a formação dos nossos, e isso eu aprendi no Afroneb, né, então, assim, obrigada, eu sei que não tem mais tempo, já extrapolei. Professor Cristiana, obrigado aí pelas suas palavras, vamos sonhar sim, vamos sonhar grande, né, vamos sonhar grande, sim. Professor Daniel, na sequência, professor Gilson. 1 minuto.
É isso aí, né, gente? Bom dia para todo mundo. Feliz aniversário, Neb. Eu quero terminar só com algumas saudações especiais, né? Como o Denilson mesmo colocou, né? Não tem como caber todo mundo, né? Todas as gerações do Afroneb dentro de uma live só, né? Mas eu vou saudar as pessoas do meu tempo, né? Professor Matheus de Moraes, um beijo. Professor Frank Caraíba, professor mestre Alisson Soledade, professor Ricardo Caraíba, professor Luiz Eduardo Negão. Eu quero ressaltar principalmente Alisson e Luiz Negão. Um beijo especial. Estão passando momentos muito difíceis de luto. Depois a gente conversa isso em box. Professor Carlos Copioba, professora Alana Sina, meu amor. E a geração atual, principalmente o Wallace, Lana Lessa, que está aí no nosso suporte técnico. E é óbvio, né? Coletivo de Mulheres Negras Luísa Bairros, que é um grande parceiro do Afroneb e que é o futuro, um dos aspectos do futuro da Afroneb. Beijo para todo mundo. Feliz aniversário, o Neb. Grato, professor Daniel. Professor Gilson. Bem, queria mais uma vez agradecer pelo convite, pela lembrança. Agradecer a todo mundo também por toda a contribuição que tiveram e ainda tem na minha vida, toda a importância que vocês têm na minha vida, todos vocês aí. Agradecer sempre e lembrar mais uma vez que, até tentando responder sinteticamente a pergunta, nós não somos negros apenas no 20 de novembro e não somos negros apenas quando tem uma hashtag, quando a polícia mata um de nós. Nós somos negros todos os dias. Então, nós temos que nos conscientizar disso, buscar nos conhecer, para poder extrapolar isso e ensinar isso para as outras pessoas também, para que as próximas gerações cresçam num país melhor do que esse que a gente está vivendo agora. Então, eu queria só, mais uma vez, agradecer a todos vocês, e a gente precisa se ver quando tudo isso passar, porque a gente tem que celebrar a vida, sempre. Grato, professor Gilson, pelas palavras. Na sequência, professor Guilherme, depois, professor Gustavo. 1 minuto, por gentileza. Tá tudo tranquilo aí, gente? Tá dando para ver? Massa? Pronto. Okay. Eu só queria agradecer também, agradecer por tudo o NEB Campus 5, por todos os corredores, por todas as brigas, né? Por todas as conquistas também. Mas eu também queria só ressaltar que a minha palavra-chave que eu vi aí, a palavra-chave não é 10h30, mas minha palavra-chave é não desistir, né? Meus antepassados não desistiram de mim, entendeu? Não desistiram da gente e eu não vou desistir dos meus descendentes. Então, a palavra-chave é não desistir. E respondendo a pergunta da professora, é o seguinte, eu vou dar um pouco, 30 segundos da minha experiência. Eu trabalho em instituições particulares que têm uma certa dificuldade de trabalhar a Lei 10.639. E eu gosto de ressaltar, assim, que a Lei 10.639, ela, beleza, é uma lei, mas ela tem os entrecaminhos. Inclusive, eu queria ressaltar a presença do professor Danilo Dutra, que é o professor de física da escola que eu trabalho, e que a gente desenvolve há 2 anos um trabalho com Sheikh Anta Diop. Então, imagine, a área de humanas e a área de exatas debatendo Sheikh Anta Diop. Então, assim, a Lei 10.069, a 11.000, ela está intimamente ligada com, acho que a postura nossa cada dia. Então, assim, é essa postura mesmo de ler, de estar atento, ver quais são os meandros que a gente pode colocar da Lei 10.069 no local de trabalho que a gente. E aí também gostaria de ressaltar que pode ser em qualquer trabalho, entendeu? Pode ser em qualquer lugar, porque a Lei 10.069, ela não é basicamente para a educação, ela é para a nossa vida, né? Ela é para o nosso contexto. Mas agradecer ao professor Denilson, professor Wilson, professor Requião, professor Sandro, que não está presente, né? Professora Rocio, que foi minha orientadora. Deixa eu ver quem mais, gente, para eu não esquecer. Tinha que ter um papelzinho aqui. Professora Ana Rita, professora Sueli e todo mundo. Todo mundo já está, todo mundo saudado aí. Grato, Guilherme. Grato. Nos veremos aí na sequência, quando tudo isso passar, com certeza. Professor Gustavo, na sequência, professor Wanderson. Me vem aí? Sim, muito Pronto. bem. Essa coisa de nomear é um pouco complicado, que a gente acaba esquecendo professores, colegas, mas eu, assim, falo da minha geração, como o Daniel falou, né? Professora Ednélia, muito presente na minha trajetória, professora Nora, professora Ana Maria,
professor Charles, os agradecimentos, e como o Wanderson lembrou bem, o professor Fábio Lima, pessoa fundamental, que sempre dizia para a gente, vocês precisam ler os clássicos, pessoa fabulosa. E sobre, enfim, agradecimentos demais, gratidão por fazer parte ter feito parte dessa história, tanto da UNEB quanto do AfroNeb. Sobre a educação antirracista, eu tenho me debruçado atualmente sobre produção intelectual negra, e como eu falei, eu acho que é um ponto importante, a gente precisa fazer não dar visibilidade em si, mas fazer com que essa produção circule. Eu trabalho com o recorte da Lei 10.000, e por que esses artigos ainda não chegam, era uma questão que a gente trazia lá no AfroNeb, nas nossas reuniões do Inhanga, e por que essas produções ainda têm essa dificuldade de chegar na educação básica. Então, eu acho que a grande questão é trazer essa memória, a gente precisamos falar de nós mesmos, sim, o tempo todo. Daniel, eu estou muito conectado com sua fala, eu acho que nós travamos batalhas imensas enquanto éramos do Inhanga, com os professores, com o corpo docente, corpo discente, muitas resistências, fora também da academia, mas eu acho que é um pouco disso, acho que o meu recado final é esse, a gente precisa falar de nós mesmos. E professora Sueli, esqueci também Sueli Santana, maravilhosa na minha vida também. Então é isso, gente, adoro vocês, professor Denilson, vocês estão comigo aonde eu for, tchau. Grato, professor Gustavo. Professor Wanderson. Galera, é o seguinte, eu espero que Guilherme não derrube minha internet aí, que ele está com inveja, viu? Olha só, aproveitando o momento, é muito curto, agradecer novamente a todo mundo, professores do campus, professor especial, né, os professores e as professoras do Departamento de História, né, no caso do Colegiado de História, aos professores do mestrado, mas em especial aí, dá um salve aí, galera, um beijo muito forte, né, um abraço muito intenso, a professora Nancy, a deusa da Bahia, né, a Nancy é uma deusa, uma mulher imortal. Um forte abraço a todo mundo, temos que nos conectar, tá, cada vez mais, precisamos lutar, eu acho que a luta, ela é diária, e eu acho que, tentando responder a pergunta da colega aí, né, a luta antirracista, ela tem como um princípio, né, ou tem como exigência uma luta constante, incessante, cansativa, porém ela deve ser contínua, e a gente pensar que o AfroNeb deve ser potencializado, a gente pensar que o Campus 5 deve abrir mais espaço para atuação nesse sentido, e pensar no envolvimento não só dos professores que estão comumente ligados ao departamento, ao AfroNeb, né, pensar o envolvimento de todos os professores nessa luta, né? Professores, estudantes e servidores, tá? Um obrigado imenso e bom dia. Ok, Wanderson. Professora Ana Rita, antes de passar a palavra para a senhora, vamos, os convidados, a abrir aí a tela para tirar uma foto, por favor. Lana, tira uma foto nossa aí, por favor. Os convidados, abrir a tela aí, por favor. Acho que já deu, né? Sorrisos lindos e lindas. Pronto. Ana, já encerrando, antes de passar para você, lembrar que hoje é 2 de julho, né? Dia da Cabocla, Dia do Caboclo, né? Uma data importante para a independência do Brasil na Bahia. É bom que registre isso. E o quanto, né, de pessoas negras que lutaram por essa independência. Houve uma participação grandiosa da população negra do Recôncavo e, para além do Recôncavo, que ingressaram nas tropas para lutar a favor da independência do Brasil na Bahia. É bom registrar isso. E meu obrigado a todas e todas. Ana. Viva Maria Filipa! 2 de julho! Bom,
Eu só quero dizer a Wanderson que a Maria Bethânia vai me processar porque ele me chamou de deusa do recôncavo. Eu acabei de tomar o título dela, entendeu? E só ressaltar que essas foram memórias libertárias, memórias de cura, memórias maravilhosas, e dizer que eu estou muito feliz, me sinto muito contemplada. Isso diz respeito a todas as manhãs, quando eu acordo para pegar um ônibus, sair de Salvador ou de Feira de Santana ou de Santo Amaro para ir para Santo Antônio de Jesus, porque o que me move é um amor. E esse amor não é um amor cristão, digamos assim, da transcendência, mas esse cotidiano que a gente vive. Dizer a todos que estou muito feliz por vocês, porque vocês já dão conta da vida e dá sentido ao nosso trabalho. E a Gustavo dizer o seguinte, que eu sou movida pela profunda paixão, né? E todas as vezes que eu toco em vocês, eu toco com a paixão, o desejo, e tudo o que tem no meu corpo vai em volta, entendeu? Como bom filho de Oxóssi que você é, sensível, maravilhoso, lhe dizer que todas as vezes que eu falei com você e todos vocês era por grande paixão, certo? Quero agradecer ao campus por essa audiência, por essa presença aqui, por estar perto da gente, todo o campus, e dizer que eu não seria feliz se não estivesse nesse campus. Com todos os conflitos e dificuldades, nós somos e temos aquilo que merecemos ter. E a cada dia, pode ter certeza que nós estaremos aqui, protagonizando formas diferentes de ser, né? E é isso aí, axé para todos, que os caboclos mesmo de bom, tá? Que os ventos maravilhosos de Ansan cubram a vida de todos vocês, e muito afeto e muito carinho. O Dandara, gente, que coisa linda! Tchau, beijo. É a próxima afronebiana. Linda! Beijo, gente! A todos e gratidão. Tchau. Até a próxima. Até. Paola. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Paola. Quilombo. Agora eu também vou aparecer. Tchau. Agora tem que aparecer. 10 anos, amo 10 anos. E aí, grande Google? Cheguei, amo você. A condução aí, hein? Tamo junto. Carlinho Copiola. Beleza, meu irmão? Axé. Axé, felizão em ver. Felicidade. Ricardo. Que lindo, que lindo. Júlio de Mel, estava aí presente. Aí, gente boa presente. Valeu todo. Viva Nildo. Freedom! Marcelão.